Olá! Alguém já disse que todos nós, humanos, temos duas necessidades universais: a necessidade de ser amado e a necessidade de ser aceito. É nessa caminhada de amor e aceitação é que nós nos configuramos como seres humanos saudáveis, autônomos, capazes. Isso começa de berço, quando somos amados e aceitos pelos nossos pais, nossos avós, nossa família nuclear. Isso se estende pela vida quando nos tornamos amados e aceitos nos demais relacionamentos, amizades, namoro, no possível casamento, enfim. Isso significa dizer de que essa condição que é humana, ela define algo que nos iguala. Todos nós podemos ter variação na proporção disso, mas todos nós, humanos, precisamos ser amados e aceitos. Temos vivido um tempo de profundas rejeições, desamores. Isso tem resultado numa sensação horrorosa de desamparo. Mais que uma sensação, uma realidade de desamparo. Temos perdido o porto seguro ou os portos seguros que nós tanto precisamos. Às vezes, olhando para a vida, para o trabalho, para os relacionamentos familiares, para os desafios da vida, temos percebido essa condição de desamor, essa condição de rejeição, culminando, portanto, numa condição de desamparo. Mas nós precisamos entender que Deus tem uma resposta para isso. Apesar dessa ser uma realidade, eu diria, uma realidade quase generalizada nessa cultura muito individualizada, nessa cultura em que cada um vai se ensimesmando mais e mais, mergulhando nesse universo privado, sem compartilhar a vida, sem repartir, sem partilhar. É interessante a gente observar que isso tem se tornado uma condição cada vez mais agravada. Quanto maior o centro urbano, mais isso se acentua, de forma que nós percebemos que estamos, de algum modo, perdendo essa condição de sermos humanos, de amor, de aceitação e de amparo. Mas o que a Bíblia diz sobre desamparo? Especificamente, quero usar um texto de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Esse texto é fantástico, simples, objetivo, mas fantástico para mensurar sobre o tema que estou propondo aqui, que é o desamparo. Resposta ao desamparo. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Olha que texto simples, objetivo e que traz tanto conhecimento ao nosso coração sobre o tema que estamos propondo aqui. Ele diz: ele será contigo. O desamparo sobrevive de ausências. É quando o pai que deveria estar presente não está, é quando essa mãe, o esposo, a mulher, é quando os filhos, os avós, amigos, irmãos em Cristo, inclusive, é quando essas pessoas que deveriam estar por perto se ausentam, é que a sensação de desamparo aparece. Portanto, o desamparo sobrevive de ausências. E se queremos ter uma resposta ao desamparo, a primeira delas é presença. É estar presente na vida do outro. E a Bíblia diz aqui que Deus está presente na nossa vida. Não é a ideia de presença universal. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Essa é uma presença, eu estou chamando aqui de presença universal, a certeza de que Deus está ali. É mais do que isso. Eu estou falando da presença manifesta, da presença revelada, daquela presença em que eu e você, nessa relação com Deus, temos a convicção de que Ele está ali. E mais do que está ali, Ele está intervindo, está agindo, está realizando uma obra. Deus quer ser presente e essa presença Ele quer manifestar de um jeito extraordinário. E o texto diz aqui, nesse tempo de peregrinação, nesse tempo em que o povo de Deus estava numa caminhada ainda para consolidar sonhos futuros, numa situação vulnerável, lembrando que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a parte dele vai narrar essa saída do povo de Deus do Egito, da condição de escravidão, rumo à terra prometida, na perspectiva de uma vida melhor. Nesse trânsito que nós temos é vulnerabilidade, portanto desamparo. Mas aí Deus dá uma resposta a essa ideia de desamparo do povo, diz: eu estou com vocês, a minha presença está com vocês,
eu me manifesto entre vocês. É interessante olhar para esse detalhe, porque ao longo dessa peregrinação, Deus mandava maná do céu, codornizes. A Bíblia diz que inclusive água brotava da rocha. Deus sustentou o povo dele no meio do deserto, nem as sandálias dos pés se desgastavam. Isso mostra a presença manifesta de Deus. Ele começa prometendo, diz, olha, o Senhor, está falando daquele que tem governo, daquele que tem soberania em exercício, aquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder em mãos, e diz, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de vós. Isso mostra que Deus não nos deixa na roubada da vida. Deus não nos deixa numa situação de dificuldade. Ele vai adiante de nós e diz, e serei com você. Agora, então, vem como consequência a promessa, não te deixará nem te desamparará. Olha que coisa tremenda. No mundo em que as pessoas rompem umas com as outras por qualquer coisa, em que os vínculos são cada vez mais frágeis, mais pobres, em que as amizades, os vínculos familiares são cada vez mais frágeis, o Senhor diz, eu não te deixarei e eu não te desampararei. Lembra que eu falei que o desamparo sobrevive das ausências? Portanto, o amparo sobrevive da presença. Eu estou com você, não te deixarei. Ou seja, essa presença, ela não é temporal, não é pontual, ela não é passageira, é uma presença permanente. Ele estará conosco, diz a palavra de Deus, o Senhor diz, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que significa isso? Manhã, tarde e noite, todos os dias do mês, todos os meses do ano, durante toda a nossa vida, Deus está presente. Isso diz muito para mim. Isso fala que mesmo quando eu tenha uma sensação de desamparo, porque alguém não esteve presente, porque alguém deixou de amar, deixou de estar ali, Deus está comigo. E esse amparo divino faz toda a diferença. Por vez e outra, nós sofremos desamparos humanos, mas jamais iremos sofrer o desamparo divino. Deus não nos deixará, nem nos desamparará. Não há crise de ausência em Deus, porque Deus não se ausenta. E é interessante nós percebemos um conceito do Novo Testamento que diz que lá no Velho Testamento a compreensão era que Deus habitava em templos feitos por mãos, ou ainda que Deus estava lá em cima na eternidade em algum lugar. O Novo Testamento, o Senhor Jesus, que é o Deus que se fez carne, é chamado de Emanuel. Sabe o que significa? Deus conosco, Deus presente entre nós. E esse mesmo Deus promete estar conosco todos os dias, como dizia agora há pouco, até a consumação dos séculos. Deus está presente. Isso significa dizer que nós não precisamos sofrer de desamparo, mesmo que tenhamos sofrido um desamparo humano, ou seja, um pai que tenha abandonado um filho, um esposo que tenha saído de casa, deixado a esposa e os filhos em situação de vulnerabilidade, de desamparo, um patrão que demitiu sumariamente um empregado sem dizer o que é que ocorreu, não o preparando para aquela ruptura. Sensações de desamparo, mas se lembre, existe um Deus presente e você não precisa sofrer desse desamparo. Quando você olha para o céu, o que você vai enxergar é um Deus que vai continuar afirmando para você, eu estou com você, não te deixarei, não te desampararei. O texto segue e diz, então, não temas, não te espantes. Quando sofremos de desamparo, uma das coisas que vem de carona é um medo absurdo. Medo do futuro, medo de tomar decisões, medo de assumir escolhas, medo de realizar uma tarefa. O medo começa a fazer parte da agenda de alguém que sofre de desamparo. Mas nós não precisamos ter medo. Ele diz, não temas, não te espantes, porque não há razão para o desamparo. Deus está nos amparando, temos nele o nosso porto seguro, é nele que podemos nos apoiar. Você que sofreu um abandono recentemente e que tem se perguntado, aonde Deus está, por que Deus permitiu isso? Por que isso? Por que aquilo? Enfim, tem feito um caminhão de perguntas a Deus, inclusive tem se revoltado contra Deus. Olha, quem te abandonou não foi Deus. Talvez seu marido tenha te abandonado, talvez uma amiga, um amigo, talvez um filho, mas Deus não te abandonou. Ele está com você. Abra os seus olhos, abra a sua compreensão, abra inclusive os seus olhos espirituais pela palavra e pela oração. Em outras palavras, pela Bíblia Sagrada, pelo joelho dobrado, pela busca pelo Senhor, você vai enxergar que Deus esteve com você todo o tempo. Continua agora, permanecerá do seu lado, não te deixará
nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor está diante de você, preparando o caminho, inclusive, para que eu e você possamos, no mundo de desamparos, nos sentirmos abraçados, acolhidos, amparados pela presença manifesta dEle. Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe seus dias e que você realmente possa se apoiar em Deus e você não venha sofrer de desamparo. Olhe para o Senhor, Deus não te deixará, nem te desamparará. Deus te abençoe. Amém.